Bom dia, boa tarde, boa noite para os espectadores do Olhar do Cinema. Estamos aqui com Mila Jung, diretora de Segunda Natureza, que integra a programação deste ano da Mostra Mirada Paranaense, a nossa programação de curtas-metragem do Olhar do Cinema. Boa tarde, Mila. Tudo bem com Boa você? tarde. Boa tarde, Everton. Tudo ótimo. Bom, antes de mais nada, para a gente começar a nossa conversa, que eu acho, enfim, acho que eu gostaria de começar com uma pergunta bem abstrata, para a gente depois ir para perguntas mais concretas sobre o seu processo de realização. Mas eu acho extremamente curioso a ideia, digamos, da produção eletrônica de imagens como uma espécie de segunda natureza, que parece se insinuar, né, no seu filme, desde o título. Né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa ideia, né, da intervenção sobre a imagem documental como uma espécie de segunda natureza. Muito bem. Esse termo, segunda natureza, é um termo do Laimé Garcia dos Santos, né, numa pesquisa dele sobre tecnosfera, politização, que diz respeito à tecnologia como um mundo de consumo. Não uma tecnologia recortada a partir do seu potencial produtivo, democrático, mas sim a tecnosfera como aquilo que aceleradamente nos coloca como consumidores, né? Então, eu queria transpassar para o filme essa experiência de uma realidade misturada já, de que não há mais uma noção clara do que é natureza, né? Não existe já uma dicotomia entre uma primeira natureza, que nunca existiu, na verdade, porque a natureza, percebida pelos nossos olhos, ela já tem uma intervenção humana, mas também muito menos agora, né, que a nossa relação com a natureza já está mediada por esse paradigma da tecnosfera, né? Então, assim, já é uma trança, por isso essas intervenções também ali, com a tela azul, com o som, que há uma trança entre essas instâncias, né? Não tenho certeza do que é a realidade propriamente dita e o que está fora dela e o que é o virtual, né? Eles estão no mesmo lugar. Muito interessante, Mila. E você falando, né, dessa como que a fusão das mediações, né, com a nossa própria experiência sensorial em relação à natureza, digamos, né, ou aquilo que convencionamos a chamar de realidade. Uhum, É muito interessante que o seu filme se vale, né, de uma, digamos, de uma iconografia telúrica, né? uhum, Então a gente tem uma iconografia floral, matérias aquosas, matérias entre esses estados intermediários entre o sólido e o líquido, a presença das crianças, né? uhum, Então há todo, digamos, uma espécie de iconografia telúrica, né? Que me parece que é o ponto de partida para a intervenção que você uhum. realiza. Você gostaria de comentar isso? Sim, de fato, assim, tudo nasce dessas experiências dessas crianças, né, de várias crianças que eu tenho acesso, que eu percebia que diante dessa paisagem, digamos assim, que ainda remete a uma ideia de natureza no senso comum, elas estavam em movimento. Então, quando tinha água, quando tinha verde, quando tinha mato, essas crianças dialogam quase como um potencial de alteridade ali com aquilo que está vivo. E diante da tela, que é a tecnosfera, que é a segunda natureza, elas imobilizam. Já não há mais nada que torne esse corpo dinâmico, assim. Então, eu quis provocar essas crianças, e, né, eu comecei filmando, sem imaginar fazer o filme, filmando férias, filmando crianças na natureza, para tentar perceber essa relação de movimento. Você pega uma criança que está 2 anos agora na pandemia na frente da tela e põe na natureza, deixa meia hora lá, quando você voltar, a criança tá se movendo, está criando uma relação. Né? Mesmo que tenha ficado 2 anos em pausa diante da tela, assim. Então é Uhum. uma provocação para as próprias crianças performarem, né? E daí aconteceu uma coisa muito maluca, porque põe as crianças lá e fala, bom, a gente vai fazer um filme, vocês começam a brincar. Elas começam a brincar e esquecem do filme. E quando você vê, você não consegue mais fazer o filme, porque as crianças não querem parar de brincar. Então, assim, eu acho que Uhum. é o último momento de inscrição com essa relação viva de natureza, porosa, né? As próximas crianças talvez não tenham essa inscrição para resgatar ainda essa memória do corpo, sabe? Então, por isso, assim, essa natureza nessa ideia daquilo que ainda dialoga com o corpo, de memória de corpo que está em movimento. Uhum. Muito, enfim,
É muito interessante isso que você falou. Eu ia fazer uma pergunta sobre o seu processo de realização, mas acho que vou guardar um instantinho, porque você acionou uma ideia que eu acho muito interessante, que também de pensar uma dimensão performática do seu filme, né? Uhum. E eu gostaria de escutar um pouco mais sobre você, sobre isso, sobre essa dimensão performática. Então, eu sou artista de artes visuais, né? E eu caí no cinema recentemente, né? Fiz uma passagem breve pela Unespar como professora de cinema, né? Claro que está tudo muito interligado, porque eu vim do documentarismo, né? Eu trabalhei como documentarista fotográfica há 20 anos, então, de alguma maneira, as coisas estão interligadas. Mas no cinema, né? A ideia de cena ficou muito clara para mim, mas nas artes visuais isso não existe, porque assim, é um acontecimento a obra, né? E não uma encenação. Então, para mim, a performance das crianças está entre uma coisa e outra. Está entre uma cena do cinema, mas está entre um acontecimento, uma ação em artes visuais, né? Então, justamente ali mora o meandro. É uma encenação? É, mas não é também. Porque tem muitos momentos que a performance ela se torna um acontecimento real do tempo de agora, né? E não uma representação. Uhum. Né? Então, esses conceitos permearam, é claro, no segundo momento, de quando pensar essa produção, na hora de editar, não na hora de filmar. Na hora de filmar foi bem mais despojado do que isso, né? Mas justamente por isso essa pós-produção do filme ela é tão forte, porque Uhum. só as imagens não conseguem traduzir o que eu queria, né? Dessa relação entre a cena, né? E a representação com a cena ou a performance com o acontecimento no tempo vivido do agora, né? Então, para mim, Uhum. por isso esse filme ele está muito entre artes visuais e cinema, porque ele passeia um pouco entre essas duas Uhum. maneiras de fazer, sabe? E acho que essa influência de eu ter estado na faculdade de cinema, né? E os alunos me Inclusive, eu acho que dá para provocaram. imaginar uma espécie de experiência instalativa do seu filme também. Sim, eu gostaria muito, é uma ideia, né? A primeira ideia era essa, inclusive, mas como na pandemia toda a nossa produção foi para a tela, então o filme virou, né, um filme, enfim, um curta. Mas a ideia era justamente um espaço, né, de mergulho, né, com muitas provocações a partir dali. Mas também gosto dele como peça, sabe, de audiovisual, enfim, acho que ele tem seu tempo e funciona. E fico muito feliz que esteja também no festival, porque o Olhar é um festival que abre para essa experimentação, não é? Por isso que também mandei o filme para a seleção, porque outro Uhum. festival mais tradicional eu jamais mandaria, assim. Eu acho que o festival do Olhar eu sempre vi muito hibridismo entre artes visuais e cinema, sabe? Uhum. Também estamos felizes que seu filme possa estar conosco. Retomando ainda essa ideia de performance, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o seu processo com as crianças. Uhum. Se havia uma espécie de roteirização prévia, mesmo que seja uma roteirização de ações, né? Uhum. Se havia, digamos, pelo menos um conjunto, né, de ações planejado previamente, ou se foi mais improvisado, como foi esse seu processo? Mistura dois tipos de imagens ali, de processos diferentes. Uma Uhum. primeira parte da filmagem eu fiz filmando as crianças nas férias, né? A partir de um dia, né? Algumas crianças, outras crianças que não, os meus filhos, né? Porque são meus filhos nascendo, mas assim que não, meus filhos chegaram na minha casa e eu comecei a perceber no olhar das crianças algo vago, um certo nada, uma não conexão. Eu falei, nossa, e entendi que essas crianças usavam muito também games e tal, e as minhas crianças ainda não. E quando os meus filhos caíram nisso, né, entraram para esse universo virtual, eles também começaram a ter esse olhar do nada, aquela coisa desconectada. Aí, justamente, eu providenciei, né, uma viagem, assim, muito contato com a natureza e comecei a filmá-las. Então, essas imagens que estão no filme são imagens que eu nem pretendia fazer esse filme, são absolutamente despojadas. Mas daí Uhum. teve um momento que eu falei, não, mas eu preciso de outras imagens para compor, então vamos fazer isso, né? Vamos construir isso. E daí sim eu pensei nesses três ambientes, né? Na mina com água, né? No milharal Uhum. e no neon, né? Neon também, ele está articulado a partir de um outro trabalho meu, que é com neon, discute outra coisa, mas assim, que também é com neon,
E o neon tem essa obscenidade, né, da lindeza do neon, né? Então eu falei, nossa, a gente precisa fazer com que esse neon traga justamente essa sedução da tecnosfera, né? Que é o Uhum. neon em azul Windows, né? Escrito em natureza. Mas enfim, então tem esses dois tipos de imagem, tentando responder você, né, de uma maneira mais prática, assim, essas imagens filmadas aleatoriamente, até com uma câmera bem improvisada, e daí não, essas outras cenas do milharal e do neon e da mina d'água, já com uma pequena equipe, pensando assim, esse ambiente, as crianças vão se divertir aqui e a gente vai correr atrás. Até bastante difícil trabalhar assim Correr dentro do atrás bem cinema, literalmente, né? literalmente, correr atrás. Mas que a equipe de cinema sempre espera, né? Então você me passa o roteiro, você me dá as guias. E eu falei, olha, mas para mim é muito importante uma imagem que falha, uma fresta, né? Sentir no ambiente o que a gente pode desviar, assim. Então foi muito difícil para eles, eu acho, trabalhar comigo, porque era justamente, tá ótimo essa imagem, mas é que eu não quero a imagem ótima, eu quero a imagem que, de alguma maneira, se desvie, que nos mostre algo que a gente não viu. Mas a gente teve que filmar muito rápido essas cenas por conta da pandemia, havia um risco de estar juntos, né? De qualquer maneira, todo mundo de máscara, no espaço aberto, mas, enfim, né? No momento tenso da Uhum. pandemia, que a gente queria acabar e tinha que acabar por causa, né, dos prazos. Então, foi no final de semana que a gente fez essas imagens programadas e as outras não programadas durante o mês todo. Uhum. Ah, acho que no fim, se você já começou a falar um pouco sobre isso, seria interessante escutar mais sobre o seu processo de montagem, né? Uhum, Você já falou um pouco sobre como que há uma articulação que foi construída a partir de um conjunto de imagens, né? Que você uhum, selecionou. Então, acho que seria interessante você retomar um pouco disso, por favor. sim. E, obviamente, acho que tem todo o interesse da gente entender como que foi se relacionando esse tipo de intervenção eletrônica sobre imagem e seu processo de Uhum, finalização de montagem, né? Parece um uhum. filme também que finalização e montagem andam muito próximos, né? Com certeza, sim. Que é um pouco o processo de artes visuais, né? A obra ela não existe até que ela esteja pronta, né? Quer dizer, ela se faz um pouco sozinha. E nisso se escapa do cinema, né? Tem essa diferença. Assim, que o cinema é mais previsível. Eu preciso desde o começo estar com esse filme finalizado, né? No meu processo não é uma equipe imensa trabalhando, não tem como. Nesse filme não. Eu cheguei com o primeiro material para Marta, que é a montadora, maravilhosa. Eu tinha Uhum, sido parceira já da Marta em outras situações e a gente já tinha uma conexão, assim, a gente era muito apaixonada por alguns conceitos das artes, né? Então, daí da psicanálise, então a gente já tinha essa comunicação, né? Então, a Marta viu todo esse material e a gente começou a debater esse material. Daí, a partir do nosso debate, que eu fui para a segunda parte da filmagem. Assim. A gente achou, né, as possibilidades do neon, da tela azul, né? Falamos muito nesse duelo, né? uhum, Das coisas, né, que acontecem, né, entre Eros e Thanatos, né, entre a vida e a morte, e aquilo que acontece como duelo no filme, e como nós materializaríamos esse duelo, né. Então, a Marta tem um papel fundamental aí, assim, porque ela tem uhum, uma escuta muito aberta e ela captou, né, o meu embate, o meu desejo, e daí a gente chegou nessa figura, nessa figurabilidade da tela que começa a aparecer, que se desfaz, né? E quando se torna um portal, tudo se imobiliza, né? Então ela soube interpretar uhum, muito sim. bem, né? Mas foi isso, assim, aconteceu no meio do caminho, né? Eu já tinha a primeira parte da filmagem, em debate com a montadora, a gente chegou então nessa possibilidade de montagem final, e daí que eu fui filmar as outras imagens para caber dentro do que a gente tinha imaginado com montagem, né? Só que até o último momento isso não estava construído, né? No último momento que tudo fica claro, que daí eu consigo, bom, então a gente já tem tudo pensado, já sabemos o processo de finalização, agora eu vou para a sequência. Então, né? É meio de ponta cabeça esse processo. Uhum. Mas, enfim, tinha que ser, não tinha outra maneira. Eu não conseguia colocar em palavras tão claramente no começo, tudo muito rápido, né? Então foi o filme que a gente foi correndo atrás de entender que forma que ele podia ter. Mano, muitíssimo obrigado pela conversa, Mila. Você gostaria de falar Né? alguma última coisa para os espectadores do Olhar de Cinema? Não só agradecer, enfim, dizer que fico feliz com essa abertura do cinema para as artes visuais, com essa contaminação toda,
Espero que a gente continue se contaminando mutuamente, né, para ver surgir aí novas experimentações. Obrigada, Uhum. Everton. Obrigada. Esse, sim, um bom contágio. Sim. Muitíssimo obrigado, Mila, pela conversa. E assistam Segunda Natureza. Conversamos aqui com Mila Jung, espectadores aqui do Olhar do Cinema. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Mila.